Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia, que aborda temas como direito, mercado de trabalho, cultura, entre outros temas. O ENGECast é uma produção da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, que conta com o patrocínio da Mútua. E o episódio de hoje contará uma história sobre memória, verdade e os 60 anos da ditadura civil-militar. Afinal, eu ainda estou aqui. E recebemos aqui Beatriz Kuschnir, que é historiadora, doutora em História pela Unicamp e autora, entre outros, de Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5, a Constituição de 88, publicado pela editora Boitempo. Foi diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro entre 2005 e 2020 e é a atual presidente da seção RJ da Associação Nacional de História. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. Também recebemos aqui Roberto Freire, que é engenheiro eletricista, bacharel em História, auditor fiscal aposentado, foi conselheiro do CREA Pernambuco e do CONFEA e presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de engenharia consultiva. Atualmente é presidente da FICENG, exercendo o seu segundo mandato. Muito obrigada pela presença, Freire. Obrigado. 2024 representa os 60 anos da ditadura civil-militar no Brasil, que traz marcas até hoje na construção da nossa sociedade. Para onde vai a memória? Por quem ela é construída? E para isso tem um samba enredo que fala da história que a história não conta. Mangueira, tira a poeira dos porões, abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis e jamelões. São verde e rosa as multidões. Brasil, deixa eu te contar, a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Para começar a nossa conversa, quero perguntar para os dois, qual é a história que a história não conta? Eu acho que a historiografia brasileira, sob 64, de 20 anos para cá, tem contribuído muito para que se entenda esse período, principalmente porque a gente teve, a partir de final dos anos 90, o recolhimento dos documentos da ditadura. Ainda falta muita coisa para ser recolhida, mas eu acho que isso tem ajudado muito a que se conte ou se reflita sobre esse período. E para você, Ferreira? Golbery, de triste memória. Papai era fã dele, infelizmente. Mas não pelo que ele fazia, pela inteligência. E ele dizia que a memória é feito... a memória não se apaga. É feito camadas. Ela vai se acumulando, então nunca se acaba, né? Então, se você tem documentos, se você entrevistou, se você conversou, se você registrou em algum lugar, essa memória não vai acabar. Então, eu acho que a gente ainda tem muita memória, mas a gente precisa fazer com que essa memória apareça, porque se relega algumas determinados tempos, e outro tempo se relega outras, e a gente termina que é ultrapassado e o tempo vai passando e a gente precisa pegar essas camadas que Golbery disse que tinha e trazer para a gente deixar tudo registrado e bem registrado, que é para as pessoas entenderem como foi o nosso passado, porque no final das contas só fica o passado. Posso pegar um Claro. gancho? Porque o acervo do Golbery, ele foi entregue a um famoso jornalista brasileiro, o Hélio Gaspari, que ajudou muito ao Hélio Gaspari a fazer os volumes dele sobre a história da ditadura, não só esse material, entre outros, mas é um material que merecia ser depositado num arquivo público para que todos nós pudéssemos acessá-lo, né? E falando em arquivo, Beatriz, você tem uma das pesquisas mais importantes do país, sobre as descobertas, inclusive, de arquivos falsos. Que destaque você daria para isso? Então, esse ano, nos 60 anos do golpe, acho que desde fevereiro eu estou incessantemente em palestras e vou agora, na semana que vem, para Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, também fazer uma palestra.
eu comecei a pensar assim, o que eu posso contribuir para que a gente pense sobre 64? E o que tem me chamado muito a atenção com os meus alunos, os meus orientandos, essa geração mais nova, é que eles, diferente de nós, não foram para os arquivos físicos. Muitas vezes eles fazem consultas digitais, que na pandemia salvou muita gente e tal. Mas aquele convívio no arquivo, você entender como um acervo se constitui, que a gente não pode pegar um documento e dizer assim, ai, mudei a face da ciência porque eu achei esse papel. Não, esse papel se relaciona com outros. Aí eu falei, eu vou investir para mostrar para essa garotada de que não é porque está no arquivo que o documento ele tem informações verdadeiras. Ele é autêntico porque ele foi criado para estar naquele conjunto documental, mas as informações dele podem ser falsas. E aí eu faço uma discussão e pego 2 exemplos, a ficha falsa da Dilma, e faço uma discussão, e um documento muito mais antigo, que o Gasparian me chamou a atenção na época que eu conversei com ele. Eu tive um grande parceiro de pesquisa no doutorado, que também estava fazendo doutorado na época, que era o jornalista Maurício Maia, e uma professora americana também estava debatendo sobre isso, e a gente achou uma ficha, um decreto, que na verdade é um decreto que foi feito em 73, e os militares colocaram como ele fosse de 71, para tentar sustentar uma censura ao Gasparian. E aí a gente mostra também de como esse documento, a gente pode perceber que ele é falso. Então eu tento mostrar para essa garotada que se a gente não entender o que a gente chama na arquivologia de a cadeia de custódia dos documentos, a gente pode estar reproduzindo falsas informações como verdadeiras. Né? Dá mais detalhes pra gente desses 2 episódios? Então, a ficha da Dilma é alguma coisa que chega para a Folha de São Paulo, depois ficou sabendo, por e-mail, por um grupo de extrema-direita. A Folha de São Paulo diz que é uma ficha que está nos arquivos do DOPS. E aí a Dilma começa a dizer, não, essa ficha está errada, essas informações não condizem, se faz todo um levantamento, pessoas que lutaram com a Dilma dizem, não, nós éramos da mesma organização, ela não era responsável pelo que está escrito aqui e tal. Até que a gente prova por uma coisa que a gente chama na arquivologia de diplomática, que aquela ficha não tem as características das fichas originais. Mas ela já tinha cumprido o seu papel. A Folha publicou na primeira página e chamou atenção para alguma coisa que ela queria e que depois era difícil você reverter aquela imagem que já ficou. Então esse é um caso. E o segundo caso, que é esse decreto secreto, é que o Gasparian ele é censurado e ele entra com um processo, ele ganha dizendo que não podia, isso é de 1973, o Médici em pessoa baixa um decreto, uma normativa no dia seguinte dizendo que não, que eles estavam sendo censurados pelo AI-5, por um artigo do AI-5, que nunca tinha sido usado até então, e por um famoso decreto secreto 165B de 1971. E aí quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que existia o 163 de 73. Então como é que o 65 podia ser de 71? Mas isso... Porque o grande barato da pesquisa histórica, ao meu juízo, é quando você vai para um arquivo e você começa a questionar. A gente é treinado nas universidades para questionar aquelas informações. Se você simplesmente lê um documento e fala, eu descobri a verdade, você está fazendo o que há de pior para a profissão, né? Então, acho que porque a gente estava muito imbuído de tentar entender que documento era aquele, que a gente foi atrás e conseguiu provar que ele era falso. É isso. Essa história de documento, é assim, interessante o seguinte. Às vezes acontece alguma coisa, um evento, que você fica com aquilo na cabeça. Por que será que está desse jeito? E eu vi em algum lugar que era diferente. Né? E aí você vai procurar saber. E às vezes não consegue. De repente, do nada, você está fazendo outro tipo de pesquisa, alguma outra coisa, e cai na sua mão. Assim, do nada. Aconteceu comigo uma coisa bem simplória. Quando eu cheguei em Recife, em 1968, eu, muito curioso, metido a bom em geografia, vou conhecer a cidade, 14 anos de idade.
Nessa época a gente andava a cidade toda, não tinha problema nenhum de ônibus, a pé, de todo jeito. Aí botei no bolso uma foto da revista Manchete, que tinha uma foto de Recife, mostrada de cima. Teco-teco, sabe um avião teco-teco? Uhum. O cara tinha tirado a foto e tal. Era uma reportagem enorme sobre Recife que tinha lá na revista. Eu peguei essa foto, botei no bolso, digo, vou conhecer isso aqui. Cidade grande, terceira capital do Brasil na época e tal. Aí eu chegava nos lugares e eu olhava para a foto e esse negócio tá diferente. E não conseguia. Esse negócio tá diferente, essa foto não tá batendo. E ficava encucado. Peguei a foto, guardei lá em casa e eu vou conhecer a cidade. Muito tempo depois eu estava fazendo curso de História já, 2000 e agora 7, 8, 9. Aí eu fui pesquisar sobre Carlos Lacerda. Aí peguei uma revista que tinha lá, Carlos Lacerda. Quando eu abri a revista, estava lá aquela foto. Nossa! A foto tinham tirado a foto da cidade, mas eles inverteram o filme. Aí a foto estava invertida. Em vez de ser para cá, era para cá. Eu fiquei olhando, mas meu Deus do céu, eu não percebi na época. Eu não percebi. Mas aquilo ali, para mim, foi uma fonte de uma informação tão precisa, tão legal, que eu fiquei, na época, né, sem saber, procurando explicações e não conseguia. Quer dizer, um documento, às vezes, depois eu comprei essa revista. Olha. Eu comprei essa revista para ficar aquilo documentado para mim. Que aquilo faz parte da minha história. Uhum. Né? E isso é o prazer que dá quando a gente vai pesquisar, quando a gente achar as coisas que a gente... Por isso a importância do documento. Então, muito Eu legal. podia ver isso em algum outro lugar. E a quantidade enorme que tem de fontes em meio eletrônico, por aí, rodando, e o cara pode inverter, pode fazer o que quiser hoje em dia. Ainda mais com essa história de inteligência artificial, aí o cara tem que ter um cuidado exageradíssimo. Tem que olhar com lupa para encontrar, se ver se aquilo ali é verdadeiro, é original, foi feito por quem disse que fez e tal. Porque fontes e fontes são diferentes. Eu fico super feliz de você falar do Carlos Lacerda, porque enquanto eu estava dirigindo o arquivo da cidade, a gente recolheu a documentação particular do Carlos Lacerda, organizada pelo assessor de imprensa dele, Walter Conto. Essa documentação está toda organizada e tem uma foto, que era uma foto que me chamava muita atenção, já que a gente está falando de 64, que o Lacerda se entrincheirou no Palácio Guanabara e de lá ele falava ao telefone e tal. É uma foto muito emblemática. E o jornalista Mário Magalhães está escrevendo uma biografia de 2 volumes sobre o Carlos Lacerda, que deve ser lançado o primeiro volume ainda desse ano. Então, essa documentação dele está guardada no arquivo público em boas condições. Isso é muito importante a gente saber disso. E Freire, você mencionou agora uma questão muito importante e atual nos tempos de hoje, que é a inteligência artificial. De que forma ela vai interferir no registro da memória e na documentação? Pois é. A gente vai terminar trazendo... Se todo mundo fosse honesto consigo mesmo, ia ser bem legal você utilizar a inteligência artificial, que não é inteligência, nem é artificial. Mas assim, o cuidado que as pessoas têm que ter não se revela assim tão favorável a que aquilo ali seja feito da melhor forma, da forma mais adequada. Ele se revela exatamente ao contrário. A enormidade de coisas que tem por aí, de falsificações, de transformações. Tem um filme com Barack Obama que parece um cara de extrema direita e tal. Quer dizer, assim, eu não sei onde é que vai parar isso. Não sei onde é que vai parar, mas é uma coisa para a gente ter muito cuidado e que isso aí vai terminar se transformando numa coisa que a gente vai ter muito trabalho. A gente não.
os outros. Eu acho que isso vai ser mais para frente, porque vai se tornar, acho, tão fluido esse negócio, tão sem controle, né? Que às vezes eu estou escrevendo uma coisa, a gente tem um computador ali na frente da gente, e tem a assinatura do Office, do Google, do não sei o que, essas coisas, e ele está sempre dizendo lá que precisa atualizar, não sei o que, aí o cara clica ali, dá um enter naquele negócio lá, dá uma lida para ver se... De repente ele está escrevendo o que eu não mandei escrever. E é isso. Que é isso, companheiro? Feito. Que é isso, companheiro? Eu não escrevi, e ele se metendo a querer. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado. E Beatriz, você estava na assinatura da Lei de Acesso à Informação. Qual a importância dessa legislação para a memória do país? Então, a LAI, ela completou esse ano, no dia 18 de novembro, 13 anos. Né? Não é à toa que a presidenta Dilma Rousseff assinou a LAI e a Comissão Nacional da Verdade naquele dia 18 de novembro. Eu não sabia, fiquei sabendo disso recentemente com o filme do Marcelo Rubens Paiva, sobre o livro dele, que a irmã do Marcelo, eu não sei se a Veroca ou a Eliana, tinha sido convidada pela Dilma para fazer uma fala representando os mortos, os familiares de mortos desaparecidos. E que na hora H desconvidaram porque os militares estavam ali e não estavam gostando muito de como aquilo se organizou. Mas o mais importante da gente pensar é que a Dilma, quando ministra da Casa Civil, ela estabelece no Arquivo Nacional o programa Memórias Reveladas, que é esse grande banco de dados de recolhimento dessa documentação e colocar essa documentação em rede. É um dos únicos projetos nesse sentido no Brasil de grande sucesso. Mas, ao mesmo tempo que a Dilma fazia isso, a gente teve uma questão muito complicada no Brasil entre a passagem do Fernando Henrique e o governo Lula. Por todas as questões militares e das relações exteriores com as fronteiras e tal, o Fernando Henrique deixou uma pegadinha que a gente achou que o Lula não ia comprar, não só comprou, como virou um decreto, como virou uma lei que era 11.111 de 2005. Então, entre 2005 e 2011, a gente viveu o segredo de Estado perpétuo no Brasil. Coisas que eu vi para minha tese de doutorado, eu não podia ver novamente. E é por isso que é tão importante que a Dilma tinha essa consciência de que se ela não assinasse a lei junto com a Comissão Nacional da Verdade, a gente não teria acesso a essa documentação. Mas, em contrapartida, nesses 13 anos, os arquivos públicos brasileiros podiam ter dado um salto qualitativo que uma política de opacidade do Estado brasileiro não permite que as instituições arquivísticas o façam, né? E a gente está vivendo isso ainda hoje, mesmo em governos democráticos, a gente ainda tem essas questões muito em voga, porque o arquivo público e a emissão do arquivo público virou um grande negócio. Os arquivos, eles não são feitos para nós, pesquisadores, eles são feitos para a comprovação de direitos de cidadania, no recolhimento da documentação dos executivos municipal, estadual e federal. E depois para, enfim, as pesquisas acadêmicas. E se tornou um grande negócio você não incentivar mais a construção de arquivos municipais e firmas virem fazer a terceirização da guarda da documentação. E é isso que a gente tem que combater firmemente no Brasil daqui para frente. Mas a gente tem uma política nacional de guarda da documentação? Então, o Brasil, em 1991, depois de 10 anos de muito debate, depois de ter Celina Vargas na direção-geral do Arquivo Nacional a partir dos anos 80, e a nossa arquivologia ter se desenvolvido muito, e eu sou um misto de historiadora e arquivista, eu dou aula num programa de gestão de documentos. A gente tem uma primeira lei de arquivos na América Latina, que é a 8.159, de 8 de janeiro de 91, e 3 anos depois, em 94, esse ano a gente está comemorando 30 anos, do Conselho Nacional de Arquivos. Então, o Brasil era uma referência na arquivologia da América Latina
nós fomos 2 vezes presidentes da Associação Latino-Americana de Arquivos, enfim. Nós temos sim uma massa pensante, nós temos cursos de arquivologia em quase todos os estados brasileiros, a gente tem associações de arquivologia, acabamos de voltar de um 10º Congresso Nacional de Arquivologia em Salvador em outubro. A gente tem essa massa crítica muito forte, mas a gente tem um lobby nos governos e muitas pessoas que vão administrar as instituições arquivísticas que não entendem qual é a missão daquilo. Eu sempre digo, eu dirigi uma instituição arquivística durante 16 anos. Eu não posso ter um projeto pessoal e querer colocar... Se a instituição vai bem, está cumprindo seu papel e você quer fazer um plus, beleza. Mas primeiro você tem que cumprir a missão da instituição. E é isso que em muitos lugares do Brasil, infelizmente, não está sendo feito. E na maioria dos lugares. E um desses levantamentos da Comissão Nacional da Verdade veio à tona o caso de Rubens Paiva Freire, que agora está nacionalmente conhecido, mais conhecido ainda, embora já seja uma referência, por conta do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Do filme e do filho. E do filho, sim. Porque a mãe já estava numa situação que... E qual que é a importância desse filme, do resgate dessa história? Ele serve como um disparador, né? Aí, minha gente, aconteceu, vamos pesquisar mais, né? Vamos entrar mais fundo nisso, vamos nos arquivos que tem aí disponíveis, ver o que aconteceu. No filme mostra ela ouvindo gritos, né? Eunice ouvindo gritos e tal, mas ela não consegue ver ninguém. Caminham ela por uma trilha lá dentro do quartel que ela não sabia onde estava, né? Se ela entendesse ou soubesse qual era, num grito não dá para a pessoa entender quem é que está ali. Mas tinha gente ali dentro. E tem gente que anotou coisas, tem muita gente que já morreu também, mas tem muita informação ali. Então era uma boa ocasião para se entrar mais fundo nisso, porque deve ter muita informação e muita coisa que esses caras fizeram. Eu conheci não, eu era amigo de um irmão de um desaparecido, de Fernando Santa Cruz. Sim. Lincoln Santa Cruz era meu amigo de longa data. Pai do ex-presidente da OAB. Pois é. Aí a gente... o cara desapareceu. Aí depois apareceu um livro de um ex-delegado que participou de todas esses horrores aí da ditadura, e ele disse que ele foi jogado num forno de uma usina. Em Campos. Em Campos, né? Está lá escrito. Mas não... Vamos pesquisar? Ninguém foi lá na usina saber, ninguém, né? Esse delegado se chama Cláudio Guerra. Cláudio Guerra. Ele vai dar um depoimento na Comissão Nacional da Verdade. Aí, mas pega mais detalhes, tal, aí você vai lá e verifica se foi isso mesmo. Porque o vazio de Lincoln era grande. Meu irmão saiu e não voltou. Marcelo, muita gente viu quando eles chegaram lá e levaram. Mas Fernando saiu e não voltou. A mãe dele morreu um dia desse e não soube o que foi feito. Eu acho que o bacana do filme do Marcelo Rubens Paiva, do livro e do filme do Walter, é que primeiro, lógico, teve uma estratégia de marketing muito grande, mas eu vi acho que na segunda semana, aqui num cinema na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, e tinha acho que umas 5 salas com o filme passando em horários muito próximos. Todas as salas, e depois amigos que viram recentemente, lotadas, com as pessoas em silêncio, porque hoje em dia, pelo menos no Rio de Janeiro, quando você vai ao cinema, é uma coisa muito chata, né? Toca celular, as pessoas atendem, as pessoas abrem o celular para ver o Zap. E ali não, foram 2 horas de um silêncio absoluto. Então, quer dizer, você vê uma sede da população brasileira de querer se informar
sobre essa questão, né? Então, há esse interesse. E o filme continua em cartaz em todo o país, acho que já tem pelo menos um mês e tanto. Isso demonstra que é um assunto que as pessoas continuam querendo entender. Então, acho que isso é muito bacana da gente continuar investindo nesse filão, porque essas novas gerações precisam entender de tudo isso. E quantos podcasts, entrevistas foram feitos com a família toda, com os atores, né, para tentar um pouco decifrar tudo isso. E tem uma cena que eu acho que é muito bonita, que é quando a Eunice vai... quando o governo brasileiro entrega uma certidão de óbito. Porque isso é muito importante, assim, a gente tem que entender que no Brasil, dos anos 80, quando você tem as primeiras eleições para governadores do estado, o Rio de Janeiro foi um dos primeiros, com Brizola, a fazer o recolhimento da documentação do DOPS, entregar ao Arquivo Público do Estado. São Paulo também fez, e São Paulo, a minha turma de doutorado foi uma das primeiras a entrar academicamente, mas as primeiras pessoas que entraram foram os familiares dos mortos e desaparecidos, porque eles precisavam cumprir uma coisa chamada habeas data, para que, o habeas data se mantém na Constituição brasileira, para que se tentasse legalizar minimamente a situação daquelas pessoas. E no caso da Eunice, essa legalização só vem muitos anos depois, acho que mais de 20 anos depois, quando ela recebe finalmente do governo brasileiro uma certidão de óbito do marido, né, que não encerra, mas burocraticamente ajuda muito a vida a tomar outros rumos, né? Faz o luto aí, né? E aí, Freire, nesse sentido, nessa questão da memória, mas do símbolo, né? A gente vê tanto placas como estátuas, inclusive de pessoas que contribuíram na ditadura civil-militar, distribuídas aí pelas ruas. E a FICEND e o CEND fizeram o contrário. Então, conta essa história um pouco para os nossos ouvintes. Em 2014, eram uns 50 anos do golpe, a gente já vinha discutindo com todos os sindicatos, né? O que é isso, o que significou isso, porque muita gente não viveu aquilo exatamente, né? Não tinha ideia do que era uma perseguição política, o que era você, estudante, de repente ser expulso de uma sala de aula por causa do decreto 477 e tal. Muita gente não sabia o que era isso. Só ouvia falar, não tinha essa noção, e a gente cuidou de ir nas universidades e conversar com as pessoas, dizer como era aquilo. Mas a gente precisava fazer alguma coisa um pouco mais... não era nem só registrar durante a passagem desses 50 anos da ditadura e da tortura e desaparecimento das pessoas. Mas assim, deixar registrado em alguma coisa. A gente fez no Consenge, a gente aproveitou o Consenge, fez uma exposição, chamou os familiares, foi Vera foi lá, deu um depoimento pra gente, conviveu durante um período com a gente lá, para entender, ela ficou até, né, não sabia que tinha esse envolvimento, não sabia da história que ele tinha inspirado o Albino Afonso a fazer a lei do salário mínimo profissional, um monte de coisa lá que se revelou. Mas uma semana depois, aí que foi o melhor, a gente fez um busto dele e colocou lá na praça, em frente ao quartel, de onde ele desapareceu. Né? Na Barão de Mesquita. Isso. E a gente inaugurou o busto lá e a Olímpio falou de alto e bom som que aquilo ali era muito importante para que todas as pessoas que frequentam aquele local ali soubessem que aqui tinha uma pessoa olhando para eles e dizendo: vocês fizeram o que fizeram comigo. Isso é muito importante, uma pessoa passar por ali e saber quem foi Rubens Paiva e ler alguma coisa, procurar saber quem é essa figura, quem é essa pessoa. Bacana. Eu achei muito importante e foi muito legal a gente ter feito isso, né, com uma pessoa como ele. Então, vou complementar, porque quando eu estava na prefeitura, durante acho que mais de 10 anos, eu fui coordenadora de uma comissão que sugere aos prefeitos a nominação de logradouros dos equipamentos públicos. E em 2014 a gente fez uma parceria com o IBASE, porque tem uma coisa muito bacana no Rio de Janeiro. Quando o prefeito era o Saturnino Braga, e eu deixo uma homenagem a ele porque faleceu esse ano, ele, antes mesmo da confirmação dos desaparecidos, ele nomina ruas no Rio de Janeiro
para mortos e desaparecidos na ditadura. E o que a gente fez em 2014, com uma parceria com o IBASE, foi complementar os nomes que ainda estavam faltando pelo Rio de Janeiro, de pessoas que foram mortas e desaparecidas naquele período, enfim, e eu acho que é um registro muito bacana. Porque tem muita gente que diz que é a favor de retirar os nomes. Eu sou a favor de que se explique para as pessoas quem é que está ali. Porque senão eu acho que vai ser um eterno apagar e desapagar, né? Eu acho que é importante que se bote uma placa e dizer aqui, essa pessoa, essa praça tem o nome de um torturador sanguinário. Porque as ruas do Rio de Janeiro, das cidades, elas também vão ter monarquistas, republicanos, pessoas de diferentes matizes ideológicas. Então é importante que as pessoas que passem por ali saibam, e aí isso existe no Rio de Janeiro, acho que por um decreto que o prefeito César Maia fez à época, e você vê as placas com uma pequena biografia, que a gente chamava um mini Twitter de 104 caracteres. Que é bacana isso, que as pessoas possam ali saber, né, aonde estão morando, enfim, quem são aquelas pessoas. Isso eu acho que é educativo, né? Isso. Muita gente pergunta, Roberto, o Freire, né? Freire, aquela avenida lá em Natal, a Avenida Engenheiro Roberto Freire, é você? Sou eu. Aí, fala sério, Freire? Vou falar sério, não sou eu. Mas é um Roberto Freire, engenheiro. Claro. Aí depois eu explico para ele. Ele era o dono do local e pediram para passar uma estrada ali no meio. Ele disse, passa se botar meu nome. Exatamente isso que ele fez. Foi isso? Foi. Engenheiro Roberto Freire. E ficou. Tem outro Roberto, era outro Roberto Freire, mas muita gente que vai lá, eu estava dizendo a Simon, que tinha essa avenida lá, ele disse, não, Freire, eu não acredito, esse é você. Eu brinco com ele, mas eu explico. Isso é importante. Lá em Recife tem um programa também, de algumas pessoas que começaram a fazer é um quadro mosaico assim, que conta a história da rua, do nome da rua, o que aconteceu, por que foi. Tem gente que tem a história de acho que é Manuel Bandeira, ou é de um desses grandes, João Cabral Melo Neto, um desses aí, que não queria que colocasse. Quer dizer, eles queriam colocar o nome, aí ele disse, e ele não deixava. Ele dizia, não, em vida eu não posso fazer isso, porque tem um decreto, tem incentivo. Sim, isso é verdade, você só pode botar. Mas aí, no dia que ele morreu, os caras correram e colocaram. Tem uma história assim, bem legal sobre isso, né? Mas assim, isso é muito importante. É você dar visibilidade à história, né? Porque às vezes a história fica aí, e se você não der visibilidade, não adianta nada. A visibilidade que os trabalhadores do Brasil têm na história é quase nenhuma. Se você for procurar aí livros e alguma compêndio, se não achar na academia, não vai achar mais em canto nenhum. Porque é muito difícil você dar visibilidade. Quem é um trabalhador comum, braçal, que sofria, apanhava, que não sei o quê. O regime escravocrata deu visibilidade porque aquilo ali era tanto quanto uma ditadura, é uma coisa, né, que dava assim muita... Mas assim, muita coisa não tem. Os engenheiros são invisíveis nesse país. Os advogados são super visíveis. Os advogados têm um poder. A gente luta por algum poder de alguma coisa. Os advogados têm um poder, né? Existe o poder executivo, legislativo e o judiciário, que só quem pode ser desse poder judiciário são os advogados. A turma do direito. E nem direito tão assim. Mas assim, é uma super visibilidade que eles têm, sempre. E tudo eles dizem, não, quem tem que fazer isso sou eu. Não dá para ninguém. E quando eles acham que institucionalmente ainda é suficiente, eles criam outra instituição. Quer dizer, uns são supervisíveis, outros são invisibilizados propositalmente, claro, né? Mas assim, os engenheiros são quase invisíveis. Quem era Rubens Paiva? Era um engenheiro. Um engenheiro, mas o filme mostra um engenheiro humano. Uma pessoa, né, que tinha carinho, que gostava de pudim, que jogava com o filho dele e fazia aquelas coisas do dia a dia de um pai, de
uma pessoa bem humana, né? Mas era um engenheiro, um cara que calculava, ele explicou como era que se usava aquela régua de cálculo. Como é que faz isso aqui? Eu tinha uma régua de cálculo daquela, uma coisa assim, bem rudimentar. Mas muito legal aquilo ali para o cara explicar, dizer como é que se faz. Mas, fora isso, para você dizer o que é um engenheiro, o que o engenheiro faz, que esse mundo construído todo que está aí tem engenheiro por trás, que é muita coisa, a gente não tem mostrando, dizendo, fazendo, e assim é assado. Então, é uma profissão assim. A gente só teve um presidente da República, engenheiro. Quem? Itamar Franco. Olha. E quantos generais, quantos Muitos advogados, bacharéis. muitos bacharéis. Um médico, Juscelino Kubitschek. Quer dizer, a gente nem sabe às vezes. Juscelino era o quê mesmo, né? Itamar Franco, eu acho que nem vocês sabiam que era. Que ele era engenheiro. Né? Pois é, era engenheiro. Mas a gente... mas isso depende também da quantidade de informação e de disputa de narrativa e de poder que você tem, ou das suas instituições. Se você institucionalmente não vai para cima, não vai dizer o que se pensa, o que você acha, como é que você quer, você não vai dar visibilidade. E aí isso fica embutido aí nas camadas, uma em cima da outra, como dizia Boberi. E aí, lembrando aos nossos ouvintes e quem nos assiste também, além do busto em frente ao DOI-CODE, na Praça Lamartine Babo, na zona norte do Rio de Janeiro, também há um outro busto que a Ficenge e o Senge Rino instalaram no metrô Engenheiro Rubens Paiva, próximo à Pavuna, onde Rubens Paiva, engenheiro, projetou moradias de interesse popular. Então é importante. Para quem quiser saber mais sobre seus projetos de engenharia e seus trabalhos, há na revista da Ficenge, na edição dos 50 anos do golpe militar há 10 anos, uma matéria especial sobre todo o seu trabalho específico da engenharia, além de uma entrevista com a Almino Afonso, com a sua filha Eliana Paiva e mais informações sobre esse tempo. E aí, nesse ponto da visibilidade que o Freire está falando, Beatriz, queria saber se nas suas pesquisas você encontrou algo sobre movimento sindical, engenharia. Eu trabalhei muito em dois polos. Eu trabalhei com censores que eram jornalistas e jornalistas que eram policiais. Então, é muito nessa perspectiva, né? Então, essa questão mais, que são os trabalhos que hoje em dia estão muito em voga sobre os 60 anos, essa questão mais sindical, mais chão de fábrica, isso passou ao largo, porque eu acabei trabalhando com uma dada elite empresarial que, francamente, colaborou com o golpe, né? Acho que a minha tese tem esse diferencial de ter apostado num colaboracionismo da Folha de São Paulo junto ao golpe civil-militar e provar que isso aconteceu, né? Então, infelizmente, eu acabei entrevistando muitos jornalistas porque eles tinham uma interseção com os movimentos de luta armada, mas infelizmente com... E você fala muito de censura e autocensura. Como que isso operava naquela época? Então, eu acho que isso é uma das questões mais difíceis para os jornalistas, é admitir que desde sempre nas redações existe a autocensura, porque como diz o Cláudio Abramo, a empresa tem um dono e aqui sai o que o dono quer. E o jornalista ficou poderoso, o dono manda embora, né? E o Cláudio Abramo foi vítima de tudo isso. Então, o mais difícil foi demonstrar e concorrer com narrativas de próprios jornalistas que têm muita dificuldade em admitir que isto acontecia, né? É que nem a famosa ideia que o Alberto Dines coloca no dia 14 de dezembro, um dia depois do AI-5, uma notinha do tempo. Quem realmente entendeu o que estava acontecendo ali, né? Essa brincadeira para censura era uma coisa assim, você não podia deixar matérias em branco, né? Então você tem o Estadão publicando os Lusíadas e as receitas de bolo.
E as pessoas ligavam para o jornal e diziam assim, olha, a receita de bolo do Jornal da Tarde, na primeira página, tem alguma coisa faltando porque está solando. As pessoas achavam possível, na primeira página de um jornal, ter uma receita de bolo. Então, quem realmente estava entendendo o que estava acontecendo, porque os jornais no Brasil não saíam com carimbo está sob censura, como aconteceu na Espanha, em Portugal. E mais que isso, assim, você... Por exemplo, na revista Veja, quando se teve a censura, o Mino Carta inventou um personagem chamado Falcon, em homenagem ao Armando Falcão. A brincadeira do Falcon durou 5 números, porque os leitores da Veja entenderiam que ali tinha uma coisa estranha. E, infelizmente, no Brasil são episódios, mas é muito difícil para os jornalistas entenderem e aceitarem isso, porque os jornalistas que foram presos pela ditadura, eles não foram presos por serem jornalistas, eles foram presos porque eles tinham vínculos com as ações da luta armada. É por isso que eles caem. E isso acabou misturando muito as narrativas enfim, e essa é uma luta difícil, né? Por isso que a minha tese era muito difícil para os jornalistas aceitarem. Sim, né? Com certeza. E Freire, você de engenheira bacharel em História, fez uma monografia falando sobre o movimento sindical, resgatando essa história, principalmente focada na engenharia. Conta pra gente os principais fatos que ali você revela. Ali, o primeiro, o sentido de fazer aquela monografia foi assim, o reconhecimento da minha fraqueza e dos companheiros, e eu tinha que dizer isso, que o novo sindicalismo não era novo. Ele era novo porque eram novas pessoas, porque a perseguição aos companheiros do passado, do partidão, por aí afora, não tiveram capacidade de acompanhar o movimento sindical, e surgiu um novo sindicalismo, mas um novo sindicalismo que ao longo do período, ao longo do tempo, foi se entregando, deixando para outra ocasião um embate, né, aceitando algumas teses de que melhor a gente conseguir esse caminho do que senão a gente perde tudo, e por aí vai, né? E essa é a conclusão que eu cheguei. E eu precisava dizer isso em algum canto, porque eu me sentia assim, não fragilizado. Eu sabia eu posso dizer assim, de dever cumprido. Eu fiz o que pude, mas a gente não conseguiu. Efetivamente, é a mesma história de eleger o governo Lula. O governo Lula está aí, coitado de Lula, coitado do Brasil, que a gente não consegue avançar quase nada, porque os caras fazem 15 dias, 20 dias, que Fernando Haddad conversa com todo mundo numa história aí de arcabouço fiscal, de diminuir as despesas, de cortar tributos, de não sei o quê. É uma luta. Não é inglória porque a gente está vivo e está tentando sempre fazer isso. Mas a gente às vezes chega à conclusão, eu cheguei à conclusão, quando eu fiz a monografia, de que a gente não tinha chegado onde a gente queria quando a gente iniciou. Porque o movimento dos engenheiros, essa turma que está hoje nessa casinha dos 70 anos de idade, no início dos anos 80, tomou, a gente quer dizer assim, porque os sindicatos estavam entregues a algumas pessoas que efetivamente muitos eram favoráveis, do mesmo jeito que o ano passado e os outros anos, tinha um monte aí favorável ao bolsonarismo e à direita e tudo mais. Hoje ainda continuam ali meio disfarçados, mas o movimento sindical, ele não era todo assim, renovador, o revolucionário, querendo... tinha uma luta que a gente discutia lá sempre, de não terceirizar a nossa luta. Uma luta não, uma tese.
de não terceirizar a nossa luta. A gente tinha que ir até o limite da discussão de acordos coletivos e greve e tal e tudo mais. Mas tinha uma turma que achava que não. A gente tem aí a lei que nos favorece de pedir o dissídio coletivo e eles preferiam terceirizar. Isso para mim era terceirizar. E muita gente faz isso hoje. Entra logo na justiça, que é para. Um juiz aqui vai dar lá você vai lá, conversa com o juiz, o outro vai conversa com o juiz e você terceirizou o seu serviço. O meu serviço era. Desculpa. O meu serviço era ir até o limite para tentar conseguir, sem ninguém se meter na nossa conversa. A luta capital trabalho, se você não for até o fim, você não vai conseguir. Você vai sempre perdendo. Mas você não acha assim, eu sou sobrinha de engenheiros, um da vida privada e um da vida pública. E quando eu estava no arquivo, a gente entrevistou muitos engenheiros para uma memória dos engenheiros da Prefeitura do Rio, principalmente porque o meu tio era herdeiro da Sursan, e aí eu queria muito mapear toda essa história. E o que eu via muito é que a maior absorção de trabalho dos engenheiros sempre foi os órgãos de Estado, né? Ou os maiores construtores no país sempre são o Estado. Então, ficava uma situação difícil de politização da categoria quando você tem uma força estatal tão forte. Ou você é empregado do Estado, e eu via muito em casa, meu tio era engenheiro de formação, mas acabou se tornando um economista, um burocrata, enfim, foi secretário de planejamento do Marcos Tamoio, enfim, mas se tornou quando você não está nessa posição, você está numa posição da construção onde você tem o maior financiador das construções, que é o governo federal, estadual, municipal. Então, é sempre um limite tênue até onde você pode ir. Acho que por isso é que os embates acabam se diluindo, porque fica difícil, né, para a categoria, enfim, você vê a CEAERJ, que está aí lutando tanto, a Isabel, que é a presidente da CEAERJ hoje em dia, é uma mulher e tal, uma guerreira, uma engenheira da prefeitura aposentada. Então, eu fico vendo muito isso, que às vezes a luta se enfraqueceu por onde a categoria, enfim, conseguiu os seus trabalhos, e isso acabava dando um afunilamento, né? É uma hipótese, é o que eu acompanhei dos engenheiros que eu entrevistei, né? É uma hipótese, assim, até a década de 60, 70, a grande maioria dos engenheiros ou era profissional liberal ou era funcionário de órgãos públicos. Com a industrialização, que foi muito grande no Brasil, e a implantação das grandes obras de infraestrutura, esse Brasil moderno que tem hoje, com essa internet funcionando, essa energia, carro elétrico, não sei o quê, petróleo para cima e para baixo. Essas grandes empresas, elas cresceram tanto, e ao redor delas tiveram muitos satélites, também cresceram as empresas prestadoras de serviço, que aí foi onde empregou muito engenheiro. Foi aí onde o engenheiro se encontrou com um trabalhador. Uhum. Foi aí quando a gente tomou os sindicatos da mão da turma, estava lá, que eram mais de funcionários do Estado, de órgãos assim, de pesquisa, de não sei o quê. E aí a gente se reconheceu como trabalhador que vai em busca do salário, que precisa de garantia de emprego, precisa de coisas do trabalhador. E aí foi quando renasceram os sindicatos de engenheiros e que as grandes empresas passaram a empregar muitos engenheiros. Hoje a gente está tendo um refluxo. Uhum. Mas assim, era muita gente. A Odebrecht, quando ela cresceu o suficiente para dar esse estudo, esse negócio aí, ela empregava por volta de 400 mil pessoas. Isso aí é um bom percentual de engenheiros, é muita gente. E quando se dilui, desorganiza. Desorganiza. A Petrobras é uma multidão. A Eletrobras é outra multidão. Isso aí dá um movimento, uma
capacidade de mobilização grande, né? Então isso aí é que essa é a diferença e hoje a gente não só perdeu os empregos, como os empregos agora são só trabalho. Você é PJ e outras coisas lá. Aí você individualiza, você dilui a luta, ou então fragmentiza a luta. E fica mais difícil para a gente tentar organizar, fazer alguma coisa aqui. Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura. E nós indicamos, obviamente, o filme Ainda Estou Aqui, que está nas salas de cinema, e também para que vocês acessem o nosso site www.ficenge.org.br e leiam a edição especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar e também acessem a exposição virtual Rubens Paiva, que já está disponível em nosso site, que você pode navegar ali e conhecer mais sobre essa história e essa memória. E vocês, o que vocês indicam pra gente? Então, quando você me pediu, eu separei duas coisas. Eu queria indicar um livro que é muito bacana, que saiu esse ano, é uma biografia ficcional do professor Daniel Arão Reis Filho, ele que, enfim, participou do MR8 e estava no sequestro do embaixador americano, meu professor de graduação, que se chama Na Corda Bamba. E é muito bacana porque ele passeia pela vida dele, juntando ficção e realidade. E uma peça que eu fui ver da Andréia Beltrão, eu fui ver no Poeira, aqui no Rio, que se chama Lei de Tempestade, sobre uma advogada chamada Mércia Albuquerque, que é muito interessante como ela faz cenograficamente a peça, então eu deixo essas duas dicas para sair um pouco da história do Rubens Paiva. Perfeito, muito obrigada. E você, Freire? Eu nem me preparei também. Que coisa. Mas assim, eu vi um filme recentemente, muito legal, né, na Netflix. Isso é uma história de uma chilena que ela assumiu o papel de uma pessoa que foi morta lá. Estou tentando me lembrar o nome do filme. No Lugar da Outra. No Lugar da Outra. Muito legal. Uma música belíssima. Um filme ambientado em 1952, parece. Muito legal o filme. No Lugar da Outra. Ai, ótimo. E lembrando também, para quem quiser, há também o depoimento da filha de Rubens Paiva, Vera Paiva, no YouTube da Ficenge, youtube.com/canal Ficenge. E agora eu queria passar para as considerações finais dos nossos convidados e convidada, para você, começando por você, Beatriz. Não, eu queria agradecer muito o convite. Assim, acho muito bacana vocês estarem envolvidos com essa questão e querendo fazer esse tipo de conversa. Eu não sabia da relação tão profunda do sindicato com a história do Rubens Paiva. Eu dou os parabéns, acho que é muito bacana isso, e agradecer muito e espero que, enfim, que as pessoas curtam a conversa, que fala bastante sobre a memória do Brasil, né? E quem quiser entrar em contato com você, te encontra por onde? Então, o meu livro, ele tem um blog. O meu livro se chama Cães de Guarda. Se você colocar Cães de Guarda e Beatriz Cuchinir, você lê um pouco sobre tudo que já aconteceu no livro desde então. Então, fica mais uma dica cultural. Cães de Guarda, livro de Beatriz Cuchinir. Obrigada. E gostei do nome Cães de Guarda. Um nome assim bem sugestivo. As minhas considerações, Camila, é agradecer e achar que a gente deve continuar falando muito de memória. Eu gosto muito dessa história de memória. Vou repetir o que eu disse no começo aqui. Que a gente tenha passado. O futuro ninguém sabe como vai ser, ou então luta-se para que ele seja diferente do passado que a gente viveu. É muito importante o passado, a memória, da gente conservar e guardar e dizer para os outros como é que foi feito esse passado. O que
Eu conversei com o Olímpio essa semana. Quando eu converso com o Olímpio, a gente sempre tira o Olímpio. A gente precisa refundar essa república. Porque os caras, a gente imagina que os caras vão esquecer. Essa turma está aí, sempre à espreita, esperando a hora que dá um bote novamente. E eles não vão sossegar nunca. Por quê? Eles que construíram isso. Eles deram o golpe em 1889, dizendo que estava fundando a república, tirando o imperador, né? E de lá para cá eles acham que mandam e que são os eternos mandatários desse negócio. E de vez em quando ele deixa a gente eleger alguém, mas aí vem lá tentando novamente. Então, aí esses últimos dias aí que foi revelado nessa história aí de Bolsonaro e os outros preparando o golpe, né? Quer dizer, um monte de documento ali, né? Documento que não era nem físico. E nem fora muita coisa eletrônica, né? Que isso foi legal também, né? E fora isso, todo o dinheiro que se paga por essa anistia recíproca aos torturadores. E o pior é que, como são militares, vão deixar isso para as filhas deles depois. É uma dívida que a gente vai ainda pagar por muito tempo, né? Muito tempo, pois é. Esses caras... A gente não paga anistia a ninguém, nada, em canto nenhum, nunca. Anistia jamais. O técnico do Palmeiras, ele disse uma coisa que eu repetia também de vez em quando lá. Eu perdoo mamãe perguntando. Meu filho, perdoe seu irmão, porque meu irmão era barra pesadíssima comigo. Ele não me deixava em paz. Ele se estava fazendo o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho é parada. Aí, mamãe dizia, meu filho, perdoe seu irmão. Mamãe, eu perdoo, mas eu não esqueço nada. Porque isso é muito importante na vida das pessoas. A gente não esquecer. Se você anistiar, ele vai e faz de novo. Claro. Exatamente. É isso. Bem, hoje nós contamos um pedacinho da história que a história não conta. Se você tiver sugestões, alguma pauta ou alguma história que você queira nos contar, envie um comentário, nos envie uma mensagem. Agradecemos a participação. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Freire. Foi um ótimo episódio. Este é o EngieCast, o podcast da engenharia, que é produzido aqui no Estúdio Camarada da Ficende, com o Sende Rio e que conta com o patrocínio da Mútua. Siga as nossas redes sociais em @Ficende Federação e compartilhe e distribua o EngieCast. Muito obrigada e até a próxima.